povos e povas deste Movidos pela Graça. Hoje a gente tem mais um episódio do Lendo e Aprendendo. Semana passada a gente analisou o livro da Alice e desta vez nós vamos analisar o livro da Rosângela Martino. E vem comigo pra gente aprender enquanto ler, ok? Bora! Então, gente, vocês vão acompanhando aí, enquanto eu vou colocando. E desta vez a gente vai ler o livro da, como eu disse, Rosângela Martino. O link do livro vai estar aqui embaixo na descrição. E daí a gente começa sempre fazendo o quê? Dizendo qual é o título do livro pra vocês, né? E o título do livro é Meu Conto de Fadas. A capa é bem interessante, inclusive. E daí a gente tem a sinopse e a gente vai para o primeiro capítulo. Então vamos ler a sinopse deste livro para saber do que se trata, ok? Vamos lá. Diferente das histórias contadas nos livros, aqui eu vou te contar o que não te contam sobre o Felizes para Sempre que todo conto de fadas da Disney tem. Alice não esperava que o cara por quem havia se apaixonado fosse o filho do ricaço para quem o seu pai trabalha. Em busca da faculdade dos sonhos, ela não quer se envolver com ninguém, mas Nicholas não vai desistir fácil. Dois jovens movidos por um amor terão que enfrentar a fúria do destino que desta vez não estava remando a seu favor. Vamos falar sobre sinopse. Vamos comentem aí embaixo se vocês querem muito um vídeo sobre sinopse. Eu estava vendo um vídeo também recentemente porque escritor sempre está aprendendo. Então, escritor sempre vai aprender alguma coisa nova, alguma tática nova. E eu estava vendo um vídeo falando sobre sinopse e a menina falou que realmente não existe uma fórmula mágica para você escrever uma sinopse. Tipo, você tem que começar assim e acabar assim. Eu concordo com ela em partes, certo? Eu acredito que sim, a gente tem uma fórmula, não é mágica, mas a gente tem uma fórmula de escrever sinopse. E a sinopse precisa entregar uma parte do seu livro para o seu leitor, mas não entregar os plots, não entregar tudo que tem ali literalmente dentro da história para ele. Mas a gente precisa entregar algumas coisas. Então, na sinopse nós precisamos saber quem é o personagem principal, de onde ele vem, qual é a coisa, o objeto, a pessoa que vai impedir do seu personagem realizar aquilo que ele deseja. E a gente tem, antes disso, inclusive, o que é que ele deseja. Então, a gente vem com... vou abrir aqui rapidinho em outra aba. Vocês vão ver que isso aí vai ser rápido para vocês, mas para mim vai demorar. Vou abrir aqui a sinopse de um livro que eu estou escrevendo, ok? Que diz assim: membro da família mais poderosa do país, Melissa Keller vive como médica e herdeira do grande império de hospitais do pai. Porém, depois que seu grande pecado foi vazado nas mídias, Melissa decidiu apostar no seu maior sonho, ser youtuber. Ela sabia que estava escolhendo o pior momento, mas pensou: já que estou na chuva, vou me molhar de vez. Decidida, seguiu mesmo sabendo que estava sem Deus e em pecado, com o mundo desmoronando em suas costas contra tudo e todos. A gente vê aqui uma sinopse onde eu não estou entregando a história toda, mas é uma sinopse onde eu estou revelando quem é Melissa Keller, eu estou revelando o que é que ela faz da vida, eu estou dizendo qual vai ser, esqueci a palavra agora, mas qual vai ser a coisa que vai impedir a Melissa Keller de realizar o sonho, e eu vou dizer qual é o objetivo da Melissa. A Melissa, então, é médica, a gente sabe o nome dela, é médica. A gente sabe que a gente já tem um problema na história, que é o fato de um pecado dela ter vazado nas mídias. A gente sabe que a Melissa deseja ser youtuber e a gente sabe que o pai dela não vai facilitar para ela. Então daqui aí a gente tem uma síntese da história bem sucinta. É isso que nós precisamos na sinopse. A gente precisa entregar o que é que vai rolar na história.
Então, eu achei interessante a sinopse da Rose. Ela quis colocar uma frase aqui onde fosse uma frase de efeito para fazer com que o leitor pensasse, mas eu acredito que essa frase, assim como a parte de baixo da sinopse, tá confusa. Não sei se vocês conseguem entender comigo. Mas aqui a gente tem que diferentes dos livros de contos de fadas, né? Os felizes para sempre nem sempre acontece. Então acho que essa frase ali do início podia ser enxuta e podia ser mais direta. E daí a gente tem aqui embaixo, apresentando quem é Alice. Aí a gente tem o problema, né? Que ela encontra o pai, que é o filho do amigo do pai. Que acaba se apaixonando, no caso, pela Alice, e aí ele não desiste e quer se apaixonar por ela, alguma coisa assim. Eu acho que a parte de baixo tá bastante confusa, principalmente nessa primeira frase que fala sobre o filho, do pai, do tio, do avô, do tataravô, enfim. Eu acho que precisa ser mais sucinto. Então, quem é Alice? Responde as perguntas, tá bom? Na sinopse a gente tem que responder perguntas. Então, quem é Alice? Qual é o objetivo dela? O que é que vai impedir da Alice chegar nesse objetivo? E pronto. Isso. E a gente tem que ser o mais direto possível na sinopse. E entregar de fato que a história vai passar sem querer, né, deixar linda, maravilhosa, com aquelas trocentas frases de efeito. Mas enfim, essa é a minha opinião. Agora a gente vai começar a ler o livro de fato, Meu Conto de Fadas. Abrindo aqui. Eu não vou ler a dedicatória, não vou ler a epígrafe, não vou ler os personagens, eu vou pular para o primeiro capítulo direto, mas vocês fiquem à vontade se vocês desejam fazer isso. Vamos lá. A gente tem aqui capítulo 1, tem um versículo de Provérbios 16, verso 9, que diz assim: o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Muito bom. Aí a gente tem uma fotinha aqui que vocês estão vendo aí agora no vídeo, no caso, desse lado para vocês, da Alice. Isso aqui é Alice, então a gente entende que é a Alice que vai narrar esta história. 17 de janeiro de 2014, 6 horas e 28 da manhã. Como eu disse no vídeo passado, se você assistiu, você sabe. Agora você tá craque pra saber qual é o jeito que a gente escreve horário. Então é 06H2.28MIN, que é esse o estilo. Tem algumas pessoas que preferem tirar os 2 pontos. Eu gosto de deixar os 2 pontos, mas tem gente que prefere tirar. Vamos lá. 17 de janeiro de 2014, 6 horas e 28 da manhã. Querida, já está na hora de levantar. Esqueceu que suas aulas começam hoje? Mamãe me consola de um lado para o outro. Só mais 5 minutinhos, mãe. E eu prometo que levanto. Puxo a coberta cobrindo o rosto, mas ela não desiste. Mamãe arreganha as janelas do meu quarto, me fazendo levantar no mesmo instante. 20 minutos, mocinha. Seu pai já está lhe esperando lá embaixo. Não faça esperar ainda mais. Você sabe que ele ainda precisa ir para o trabalho. Não demore a descer. Não, na língua portuguesa, não existe a palavra pro. P-R-O. Não existe. Esse tipo de linguagem, na verdade, nem na língua falada, né, nos diálogos comuns com as pessoas, nem assim está certo. Existe no português o para, ok? Para. Aí nós que gostamos de dar uma encurtada no negócio, colocamos o pra, P-R-A, pra. E daí a gente substitui quando nós estamos falando com as pessoas, nós substituímos o para pelo pra, que gramaticalmente não está correto, mas como nós estamos conversando com as pessoas, né, e tudo mais, ok.
ok, nós aceitamos. Mas quando nós passamos para o livro, a gente tem dois extremos. O primeiro, se você quer um livro mais estilo corretinho no português, você vai seguir as regras gramaticais e você vai escrever o para, que é o meu caso. Agora, se você prefere que seu livro tenha uma linguagem mais descolada, que seu livro tenha diálogos, onde aparecem ali que a gente está conversando no cotidiano e tudo mais, você pode colocar o pra, mas nunca, em hipótese nenhuma, o pro, ok? Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Então, Rose, muda o pro, coloca o pra ou para. Vamos continuar. Ele ainda precisa trabalhar, ir pro trabalho. Não demore a descer. Mamãe passa o recado e sai. Me espreguiço jogando toda a preguiça pra bem longe e corro pra janela. Esse é o meu último ano no colegial. Próximo ano eu estarei indo para Paris fazer faculdade de gastronomia. Isso se eu conseguir uma bolsa de estudos para estudar lá. Não vai ser fácil e é por isso que preciso focar nos estudos esse ano. Esse parágrafo está apresentando quem é Alice, mas está repetindo palavras e a palavra que está repetindo aqui é preguiça e pra. Isso a gente resolve na hora que vamos fazer a correção, a revisão, a reescrita do nosso texto. A gente vai trabalhar e melhorar ele. Então a gente retira isso de pra e repetições de palavras. Então acredito que aqui podia ser um pouco mais sucinto, ok? E tirar essas palavras. Desculpem o barulho do WhatsApp. Vamos ler. Tomo um banho rápido, visto uma calça jeans escura, a blusa branca do uniforme e calço meu coturno preto. Passo apenas um pó para esconder as olheiras e um batom rosa para dar um ar mais corado ao meu rosto. Eu não sou muito de usar maquiagem, mas como hoje é o primeiro dia de aula, eu devo causar uma boa impressão aos alunos novatos. Apesar de não me importar com o que as pessoas costumam pensar a meu respeito, eu não posso sair por aí feito uma mosca morta. Antes de sair do meu quarto, faço uma breve oração entregando o meu dia a Deus. Eu li muitos livros, e eu leio muitos livros no Wattpad que se dizem ser cristãos, mas enquanto nós estamos lendo, a gente não vê o personagem fazendo uma oração na história. Seu personagem é crente mesmo, sua história é cristã mesmo, tem um conteúdo cristocêntrico, tem o objetivo de fazer as pessoas se aproximarem de Deus, cadê a oração? Cadê a conversa com Deus? Cadê a menina pecando, a menina errando? Cadê a menina acertando, indo para a igreja, se envolvendo nas coisas de Cristo, fazendo evangelismo? Não tem. Coloquem isso nos livros de vocês, ok? Coloquem! Desço as escadas 15 minutos depois e encontro minha mãe e meu pai tomando café. Bom dia! Dou um beijo em cada um deles. O Senhor está lindo hoje. Elogio, olha que coisa interessante. A menina chama o pai de Senhor. Isso é muito lindo. Hoje não existe muito isso não, né? Meu pai veste um lindo terno. Ele fica tão elegante assim. Não, meu pai não é empresário e muito menos rico. Ele é motorista da família Martinelli. Deixa eu ver. Martinelli. Sua mãe falou a mesma coisa. Desse jeito vou começar a achar que é verdade. Ele brinca. Alice, você está quase atrasada. Ontem estava toda empolgada, não vendo a hora de hoje chegar, que acabou acordando tarde. Ah, papai. Melissa ficou me perturbando a noite toda. Acabei indo dormir um pouco mais tarde. Sorriu amarelo. Me explica. Vocês que escrevem fanfics, vocês que escrevem livros assim, eu sei que a gente tem umas expressões que nós precisamos usar para parecer um pouco mais real o livro, certo? Mas me explica essas expressões. O que quer dizer um sorriso amarelo? Eu não sei. É um sorriso. Pronto. Não precisa inventar e fazer, né, coisas mirabolantes ali no diálogo e tudo mais. Só dei um sorriso, sorri tímido, sorri de canto e por aí vai. Tá? Mas enfim, só um comentário. Imaginei que tivesse sido isso. Mamãe ri.
Pensei que ela fosse a primeira a acordar, mas deve estar se atrasando também. Jovens, ela revira os olhos, brincalhão. Ele revira os olhos, brincalhão. Acho melhor eu ir ligando para ela, senão vamos chegar mais atrasados do que nunca. Digo pegando o celular na mochila. Faça isso, enquanto vou aprontando o carro. Te espero lá fora. Papai se despede da minha mãe. No terceiro toque, Melissa atende. Já está pronta? Pergunto. Meu pai vai nos dar uma carona até a escola hoje. Nossa, essas férias passaram tão rápido. Queria poder voltar no tempo e dormir um pouco mais só para recompensar mais um ano acordando cedo. Porque todo pobre tem que sofrer. Rio. Acho interessante o diálogo. Só que o diálogo tem que estar na história por um motivo. Para um porquê, para um fim. E não adianta a gente colocar diálogos desnecessariamente só por colocar, só para ter na história, só para fazer com que talvez nem que a história ande, mas só para estar lá. Não façam isso, ok? A gente precisa colocar diálogos que vão transmitir alguma informação para o leitor, alguma coisa, vai agregar valor à história. E no caso dos diálogos, vocês conseguem ver aí, quando nós estamos escrevendo um diálogo, você não pode colocar a sua expressão na fala de outra pessoa. Então, quem está falando aqui é, no caso, a Melissa. Nossa, essas férias passaram tão rápido. E daí ela vem falando. E aí no final tem Rio. Quem tá falando no diálogo? É a Melissa ou é a Alice? Se é a Melissa, Melissa ri. Se é a Alice, Alice ri. Não façam o outro personagem se intrometer e cutucar ali nas partes dos outros personagens. Se bem que tem diversos tipos de narrador e tem o narrador que vai lá, futuca mesmo, enfia o dedo, fala, comenta e tudo mais. É opcional de acordo com o escritor. Mas nesse caso nós estamos falando de diálogo. Então, se foi Melissa que falou, Melissa riu. Ou se quer colocar que Alice riu, coloca aqui. Porque todo pobre tem que sofrer. Aí dá um espaço e coloca eu ri muito ou eu ri depois de ouvir isso. E aí dá outro espaço e coloca a Alice falando para dar uma ênfase. Alice é muito importante colocar que a Melissa ou que a Alice riu, ok? Vamos continuar aqui. Eu não sei, só que estamos passando aí em frente em 10 minutos. Eu não sei, só sei que estamos passando aí em frente em 10 minutos. Aviso antes de desligar. Com um abraço, me despeço da mamãe e corro para fora. Entro no carro e seguimos viagem para a casa da minha amiga. Alice, já pensou no tema da festa? Seu aniversário de 18 anos está logo aí. Largo o celular. Ainda não, pai. Ultimamente eu tenho estudado bastante para conseguir a bolsa que mal tive tempo de pensar nisso. Não está animada? Ele me olha de eslaio. Sua mãe e eu achávamos que quisesse comemorar com seus amigos. Por isso, a ideia da festa. É claro que estou animada. É só que, suspiro. O senhor sabe que Melissa é minha única amiga. Como posso dar uma festa Como posso dar uma festa se não tenho ninguém a quem convidar? Alice, e seus colegas da escola? Deveria chamá-los, filha. Esse é o seu último ano na escola. Aproveite quanto pode. Converse com quem você nunca conversou. Brinque com quem nunca brincou antes. Aproveite agora, porque quando tudo acabar, você vai sentir falta. Eu não sei não, viu? Eu não sinto falta não. Me aconselha. Também tem o fato de que o senhor e a mamãe já vêm dando duro para juntar dinheiro para minha faculdade. Não quero ter que sobrecarregar ainda mais vocês com a história da festa de aniversário. Eu sei disso, querida, mas você precisa se preocupar quanto a isso. Garanto que daremos conta dos dois. Papai sorriu. Depois conversamos melhor sobre isso, mas agora me conta. Está animado para o seu último ano?
Muito. Eu e a Melissa fizemos uma lista de coisas que queremos fazer antes de ir para a faculdade, já que vamos seguir rumos diferentes no fim do ano. Achamos que seria legal algo do tipo. Digo com um pouco de remorso. Sempre que lembro que daqui a alguns meses eu e Melissa vamos nos separar, não tem como não ficar triste. Ela pretende fazer faculdade aqui mesmo, em São Paulo. Já eu quero estudar gastronomia na França. Coloco meus fones de ouvido a fim de acalmar o meu coração. Estou nervosa demais e é sempre assim. Para pensar no futuro é algo que não gosto muito. Oi, tio Lorenzo, disse Melissa assim que entra no carro. Vamos aqui dar uma pausa. Eu li corrido o texto para que a gente pudesse adiantar e eu não ficar parando toda hora. Sim. E daí a gente tem aqui embaixo, do nada, uma mudança de situação. A gente tem aqui, coloco os meus fones de ouvido, a gente estava tendo aquele diálogo da Alice com o pai, e depois a gente vem ela comentando de que ela quer fazer gastronomia na França. Isso é interessante para dar um norte para o leitor de onde a Alice mora, o que a Alice quer, aquela coisa que eu falei da sinopse. E daí a gente vem com um parágrafo onde a Alice coloca os fones de ouvido e aí do nada a Melissa entra na história, entra no meio do diálogo e diz: oi, tio Lorenzo, e a gente fica tipo... Entendem? Então a gente precisa levar o leitor adiante na história. Então a gente precisa dizer, ela colocou fones, tudo bem, ela pensou. E aí, enquanto eu estava ouvindo música, não percebi que nós finalmente chegamos em frente à casa da minha amiga, ou em frente à casa da Melissa. E daí a gente vem o diálogo, certo? A gente vem o diálogo, oi, tio Lorenzo. Entendem? Então a gente precisa dar esse caminho pro leitor. Nem sempre o leitor tem que descobrir tudo, juntar todas as peças e tudo mais. Nós precisamos contar a história. Se nós vamos contar a história, precisamos dar alguns detalhes necessários para a história caminhar para frente. Ok? E agora eu vou continuar aqui lendo. Oi, tio Lorenzo, disse Melissa assim que entrou no carro. Olha só, tá vendo que precisa dessa parte que eu falei em cima? Do nada a Alice tá lá ouvindo música, aí do nada a Melissa fala e daí ela já tá entrando no carro. Faz essa transição de cena. Imaginem que quando você está escrevendo uma série, ok? E daí você precisa dar certos detalhes para o teu leitor para que ele consiga entender e compreender o que é que tá rolando nesta história, ok? Não precisa você fazer muita descrição, colocar assim tudo detalhadamente do que o personagem tá fazendo, só precisa colocar assim bastante detalhes de coisas que vocês acham necessárias para a história, para ela avançar e para humanizar um pouco mais cada personagem do seu livro. Então, essa parte aqui realmente é necessário colocar que a Alice chegou na casa da Melissa, ok? Para não ter essa mudança de cena, de sequência muito rápida, sem ter uma explicação aí do que está acontecendo. Caso contrário, você estaria atrasada e iria levar uma advertência da diretora logo no primeiro dia. Falo me virando no banco. Ela revira os olhos, nos levando a rir. Essa garota maluca é minha melhor amiga desde o jardim de infância. Somos o oposto uma da outra. Exemplos bem simples é que eu sou tímida e Melissa é toda extravagante. Eu não curto muito me socializar, já ela adora aparecer. Talvez seja por simplesmente sermos tão diferentes uma da outra que nos damos tão bem. Os opostos se atraem. Discordo um pouquinho, mas ok. Meu pai nos deixa em frente à escola e segue para seu trabalho. Ele trabalha Ele trabalha pros Martinelli há um bom tempo. Por incrível que pareça, eu nunca ouvi meu pai reclamar do emprego. O senhor Martinelli tem uma personalidade bastante forte. Ele tem 2 filhos. Um mora com a avó na Espanha, pelo que ouvi falar,
e o outro filho mora aqui no Brasil. Papai disse que não parece nem um pouco com a personalidade do senhor Martinelli. Duvido. Amiga, dá para andar mais rápido? Quero ver se os nossos nomes estão na mesma sala. Melissa me desperta. Próximo ao quadro de avisos, uma multidão de alunos eufóricos estão tentando ver seus nomes. Lissa, no caso é o apelido de Melissa, me puxa e se mexe no meio do pessoal. E então? Pergunto curiosa. Ai meu Deus, pegamos na mesma sala, 3A. Ela me abraça e damos pulinhos quando nos afastamos do amontoado de alunos. Minutos depois, seguimos para nossa mais nova sala. É a penúltima no fim do corredor. Quando entramos, vejo Di Luca sentado em cima da mesa do professor. Ele conversa com o Arthur, seu melhor amigo. Os dois são tipos os bad boy da escola. Quando a gente vai usar palavras estrangeiras, a gente tem que colocar o itálico, ok? Ou aspas. Então, bad boys. Ontem eu estava escrevendo uma parte do meu livro onde tinha case. Então, tem que ter o itálico ou o aspas para deixar claro, até para evitar erros ali na hora da correção da ferramenta, o Word, Google Docs, que você está escrevendo, não achar que aquilo é uma palavra errada e parecer aquela linha vermelha ali embaixo, que sempre aparece, até o Wattpad aparece. Então você coloca o itálico para dizer que é uma palavra estrangeira. Bad boy é uma palavra em inglês. Se acham porque por onde passam todos caiam suas peças. Devem ser os príncipes encantados, não é possível. Oi meninas, Arthur nos cumprimenta quando passamos por ele, sendo simpático, diferente do amigo que nem nos deu bola. Olha, oi meninas, tem ponto, e aí pula e coloca que o Arthur nos cumprimentou. Então, essas duas partes são juntas, faz parte do diálogo. Então, ficaria travessão. Oi meninas, travessão de novo. Arthur nos cumprimenta quando passamos por ele, sendo simpático, diferente do amigo que nem nos deu bola. Entenderam? Isso aqui é uma parte do diálogo. Mas vamos continuar. Oi Arthur, respondo e busco uma cadeira próximo à janela para sentar. Melissa para falar com ele. Tá confusa essa parte. Melissa para falar com ele. Melissa fala com ele. Melissa vai até ele e fala e responde. Alguma coisa assim. Porque o para é basicamente como se eu estivesse escrevendo para. Entendem? Eu sei que eu entendi o que a pessoa quis transmitir. Eu entendi, Rose, o que você quis compartilhar. Que ela parou e conversou com ele. Então, pode colocar Melissa parou, né? Um sinônimo aí de para. Melissa parou e conversou com Arthur. Ou com ele, se não quer repetir o Arthur que tá lá em cima, né? Aqui embaixo, para não ficar repetitivo. Então, Melissa parou e falou com Arthur, enquanto que Di Luca segue para o fundo da sala mexendo no celular. Vejo a decepção no rosto da minha amiga com a indiferença dele. Sim, ela é apaixonada pelo Di Luca. Eita. Sabe qual é a minha vontade? De dar uns tapas nesse garoto e fazê-lo ver o mulherão que ele está perdendo. Di Luca não parece sentir o mesmo, pois sempre a ignora. Nunca sequer deu bola para ela. Melissa nunca conheceu o pai. Ele deixou a mãe dela quando tia Marina soube que estava grávida. Só são as duas, uma dando força para outra. Acho lindo a relação que elas têm. Nunca baixa a guarda e não deixa nada as abalarem. Eu vejo que nessa parte aqui que entra para dar um gancho ali na parte da Melissa, ficou um gancho desconexo. Não sei se vocês conseguiram entender. Ela tava falando de Luca, que a Melissa é apaixonada por ele. E daí mudou isso no mesmo parágrafo, o sentido da história, voltando mais para a Melissa, que foi abandonada pelo pai e tudo mais. Eu acho que poderia subir. Olha só, vocês vão acompanhar por aí. Olha só, a gente tem aqui ela comentando no parágrafo acima que a Melissa é apaixonada pelo Di Luca.
E aí, na parte de baixo, no parágrafo de baixo, nós temos ela continuando essa ideia de que ela é apaixonada por ele e ele nunca deu bola. Então a gente pode juntar. Então ficaria, vou ler do final do parágrafo superior. De dar os tapas nesse garoto e fazê-lo ver o mulherão que está perdendo. Aí sobe. De Luca não parece sentir o mesmo, pois sempre a ignora. Nunca sequer deu bola para ela. Aí tem um espaço. Melissa, por sua vez, nunca conheceu o pai. E aí você tem que dar um sentido. Por que você está contando essa informação agora? Então pode ser, Melissa já não tem uma vida muito fácil, né? Foi abandonada pelo pai. Para dar um gancho, eu entendi, né? Que ela quer dar o gancho, que ela está sendo ignorada pelo Di Luca e também foi ignorada pelo pai. Mas precisa fazer uma conexão aí no negócio, entenderam? Mas vamos continuar aqui, porque senão esse vídeo vai aqui 1 hora. Acho que na minha escola segue uma regra em todo começo do ano. O lugar que você escolhe para sentar no primeiro dia de aula será seu até o último dia do ano letivo. Eu e Melissa compartilhamos a mesma mesa. Você que escolhe com que colega quer dividir o assento. Alice, Bianca senta do meu lado. Tira os fones de ouvido. Sim, já está sabendo da novidade? Reprimo os olhos confusa. Vai chegar um garoto novo na escola e parece que fica com a gente nessa sala. Sério? Finge o interesse. Como soube, essa informação são sempre confidenciais até a diretora resolver anunciar. Sabe a Mônica, a sobrinha da diretora? Foi ela que saiu espalhando por aí. Bia me conta. Imaginei. Rimos. Coloco os fones outra vez e fico de frente pro quadro. Ela volta pro seu lugar. Não sei bem o porquê dessa animação toda. Essa deve ser só mais uma pessoa normal que vem estudar aqui. Ou quem sabe mais um filho de papaizinho levando uma lição do pai, tendo que estudar numa escola pública com um monte de gente pobre. Bom dia, pessoal. A professora Sônia entra na sala. Como foram de férias? Viajaram muito? Eu vi que alguns aproveitaram para viajar com a família, outros ficaram na cidade. Eu também vi uma foto da senhora em Gramado no Instagram, falou de Luca. Depois vem dizer que o professor ganha mal. Ele faz graça levando toda a sala a rir. A professora não se contém e começa a rir. Mas me lembre de tirar um ponto do Di Luca, turma. Ele voltou muito gaiatinho dessas férias, Sônia ri. E assim a aula prosseguiu. O burburinho da chegada do novo aluno à escola se estendeu pelo resto do dia. Pelos corredores não se fala em outra coisa. Depois de tanto ouvi-los falar, confesso que até fiquei um pouco curiosa para conhecer. E aí tem hashtag bom dia. Bom, o que é que vocês acharam da história? Eu acho que esse final aqui foi corrido, eu dei uma corridinha pra gente entender a história. Eu acho que ficou bem interessante a história. No final da história, se vocês não sabem, eu vou te contar um segredo. No final da história, você tem que sempre deixar um gancho para o outro capítulo. Então, ela deixou aqui um gancho para o outro capítulo. Então, a menina até ficou curiosa ali para saber quem é o novato. Tenho absoluta certeza de que esse novato vai ser o tal ricaço lá, que é filho do patrão da menina, né, da Alice. E é isso aí. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês querem que o seu livro seja avaliado aqui por mim. Podem dar suas dicas, inclusive, também, né? Se você quer que o seu livro seja avaliado, que dê o feedback pra você escrever melhor e tudo mais, deixa aqui no box, né, nos comentários, que eu vou entrar em contato com vocês. Beijos e até a próxima resenha, o próximo feedback.